Olá! Ela começou a cantar ainda muito pequena, incentivada pela mãe, na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Já morando em Florianópolis nos anos 60, conciliando a família, continuou a carreira. Foi professora, organizou eventos beneficentes, fez espetáculos que encantaram o público e foi incansável na arte de valorizar a música. Expressão máxima da cena erudita catarinense, sua vida agora está imortalizada em livro. Eu converso hoje com a soprano Ruth Ferreira Gebler. O Mulher em Foco está começando. Olá! Ela emociona plateias quando canta música erudita ou popular, porque além do talento e dom, ela canta com sentimento. Seja bem-vinda, Ruth. O que você sente ao cantar? Bom, é uma pergunta talvez fácil, talvez difícil de responder. Depende muito realmente da música, do objetivo no momento que tu estás cantando. Se eu estou cantando uma música alegre, né, já vem aquela alegria de dentro que tu transmite para os outros, esse teu sentimento, enfim, de abraçar os outros com alegria. Se for uma música triste, que eu canto muito também, em momentos que as famílias, os amigos precisam de uma música que console, por exemplo, uma Ave Maria. Eu canto com muita devoção. Eu canto dizendo Ave Maria, cantando Ave Maria, mas realmente dizendo Ave Maria cheia de graça. Então, depende muito dessa situação. Eu sou uma pessoa que eu me entrego conforme a música solicita. É um desgaste de energia bem grande por causa da minha entrega, né? Mas isso faz também que a plateia se emocione. Porque o teu sentimento, aquilo que a gente coloca na música, é o que realmente passa, né? Além da letra, da melodia, mas a emoção que está em ti, que é visível. É porque quando se canta, existe assim vários mecanismos no corpo todo que se entrega e isso passa para as pessoas, né? O certo é isso, passar. Ô Ruth, quando criança você começou a cantar incentivada pela sua família? Era uma família de cantores? Não. Só a mãe? Não. A minha mãe era costureira. E ela, quando eu tinha 9 anos, assim, ela começou, era programa de rádio, né? Programa infantil. E ela dizia, eu vou te ensinar umas músicas para tu ir cantar nos programas, etc e tal. E lá ia costurando e me ensinando. Aí eu cantava músicas... tu nem sequer sonhando pensas um momento em mim. Ela ensinava. Eu cantava e ela escutava no rádio. No próximo sábado, ensinava outra. E assim foi. E ela ensinava o teu irmão Rui também, um pouquinho mais velho que tu? Ou esse dom da vocação era só teu? O Rui escutava eu aprender. Ele disse, esse pra mim é barbada, eu também sei fazer. Sabe como é que é, né? Mas não fazia? Não, mas ele foi num programa infantil, porque não era muito comum os meninos, né? Mas ele era bem desinibido, foi lá, cantou e tirou o primeiro lugar. Aí até hoje ele diz, vice, se eu tivesse seguido a carreira de cantora, eu ia ser melhor do que tu. Mas esse incentivo da mãe, será que era uma vontade que também ela tinha de cantar e por algum motivo não cantou? Eu acho que sim, porque ela bem mais idosa, ela me disse, eu gostaria tanto de ter sido cantora. Imagina a realização que ela teve então com a filha, né? É interessante isso, porque eu comecei cantando, estudando, enfim, mas eu nunca pensei que eu fosse me transformar em cantora. Né? Cantora. Eu, com 13 anos, comecei a estudar canto e fui desenvolvendo, mas nunca pensei assim, que eu fosse viver de canto, vamos assim dizer. Tá, e aprendeu algum instrumento? Eu aprendi um pouco de piano, depois eu me formei em acordeon, me formei em canto, fiz todas as matérias teóricas no Conservatório de Música de Pelotas, que é da universidade. Eu me dediquei sempre mais ao canto. Mas assim, eu não sou pianista nem nada, não. Eu toco para estudar, para
para me acompanhar um pouquinho. Tem piano em casa? Tenho. Acordeon? Em casa e no sítio. Ah, tenho. Tenho tudo. Então ainda está ali, né? Fazendo treinamento. Não, eu vivo disso, assim, as pessoas perguntam, em casa? Eu canto, mas sai assim, sem planejamento. Simplesmente eu me lembro de alguma música e saio cantando, para mim. Sozinha, sem Eu não plateia. preciso ter plateia, não. Ô, Ruth, essa menina de 13 anos, de Pelotas, nos anos 50, Sim. já pensava que poderia ter uma profissão ou ela estava sendo preparada para casar e ter sua família? Eu nunca pensei que eu fosse profissional da música, nunca. A questão de casar era uma coisa tão... era uma consequência tão natural na época, né? Mas eu, com o tempo, fiz magistério, eu tinha certeza que eu queria ser professora de música. Professora, mas não cantora. Professora de música, ensinar as crianças a cantar, os jovens a cantar. Aí eu conheci meu marido, que também gostava de música, e casei e ele sempre deu muito apoio, né? E para sorte nossa, o marido de Ruth foi transferido para Santa Catarina, um pequeno período no oeste, e depois vieram para Florianópolis e aqui se estabeleceram. Foi assim? Foi. Esse trecho da minha vida eu considero muito bonito, porque nós casamos e eu fui morar em Chapecó. Em lua de mel tudo é lindo, né? Ai, tudo é lindo em lua de mel. A nossa casa era muito simples, mas eu achava ótimo. Eu não sabia cozinhar, não sabia fazer nada. Aí eu pegava um livro, ele achava a comida maravilhosa. Então, nunca fui uma pessoa assim dedicada a essas coisas do lar, assim, de cozinheira e tal, enfim. Mas ele achava bom. Mas eu fui muito feliz em Chapecó, embora não tivesse grandes atrativos na época, há 50 anos atrás. E também não tinha amigos, né? Porque até então a menina estava vindo de Pelotas, teve que conhecer novas pessoas na cidade. Olha, eu nunca mais esqueci aquela época de Chapecó. É muito interessante. E vieram para Florianópolis e você, grávida, foi trabalhar como professora, né? Isso. Então, o Colégio Coração de Jesus, um colégio particular muito famoso aqui em Florianópolis, ele te recebe e você ficou anos realizando aquele sonho que era de ser professora e ficou conhecida, muita gente da cidade, com certeza, passa por você. Você lembra dos alunos ou eles lembram de ti? Mas eu acho muito interessante porque eu acho, não sei se vocês vão achar. Eu, grávida, subi aquelas escadas do Coração de Jesus para oferecer o meu trabalho. Naquela época não tinha filme, não tinha vídeo, não tinha nada, fotos. E elas perguntaram se eu tinha problema de disciplina. Eu disse, não, nunca tive. Porque elas estavam com problema de disciplina em 2 turmas no magistério. E eu adorei as 2 turmas. Conseguiu disciplinar a turma? Elas são minhas amigas até hoje. É uma coisa tão linda isso. Nós, esses dias, ainda almoçamos juntas na Linda Cap e eu levei os livros para elas, assim, né? Então, foi uma amizade que ficou. E elas lembram alguma música que você ensinava para todos os alunos? Canta um pedacinho para nós. Sabe que elas lembram mesmo? Qual é a música? Bom, elas aprendiam muitas músicas que seriam o objetivo didático. Mas também cantavam alguma coisa. O que nós fizemos naquele semestre foi a história da Baratinha. Então, ali nesse almoço estava Aqui Foi Baratinha, quem quer casar com a senhora Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha. Isso elas representaram, tinha o João Ratão, tinha... Olha, foi uma experiência maravilhosa. E elas lembram. Isso é muito bom, né? Porque se o aluno lembra do professor por longos anos, é porque foi um professor maravilhoso. E depois você foi dar aula na UDESC, né? A sequência foi a Associação Coral.
Ah, teve um caminho ainda entre um e a outro. Associação Coral, eu fiquei 10 anos. Foi também um período fantástico. Eu fui a primeira regente mulher ali, e eu substituí o maestro Aldo Krieger, e foi um período maravilhoso. 10 anos fantásticos, viajamos por todo o Brasil, viajamos Uruguai, Argentina, foi muito bom. Ali foi também excelente. É verdade que você introduziu no coral que a turma do coral, na verdade, tivesse uma certa interpretação e não ficasse tão duro ao cantar? Eles eram um coral muito formal, coral formal. Então, todos tinham que ter o mesmo brinco, quase que o mesmo sapato, a roupite é bom, né? Desculpe. Aí, o comportamento, tudo assim, né? E eu achei aquilo um pouco exagerado. Aí a gente cantava, eu fiz 3 músicas. Uma que era uma macumba, que eles faziam uma roda e ficavam... A portuguesa, 3 rodas, tudo faziam no... E uma de origem, assim, indígena, que a gente na época fazia, foi com instrumentos no palco, foi um diferencial mesmo. E foi bem recebida essa coisa dos gestos, que Muito realmente bem. Mudou essa maneira de olhar? Muito bem recebida pelo público? Pelo público. Muito bem recebida, muito. E falando em bem recebida pelo público, nos anos seguintes, depois, foi professora da UDESC, então, fez vários eventos, várias peças de teatro, mas foi muito conhecida pelas Vozes da Primavera. Sim. Mas você vai me falar sobre isso depois do intervalo. Tudo A bem. gente volta já. E seguimos o Mulher em Foco de hoje conversando com a professora, com a soprano Ruth Gebler. Deixamos uma pergunta no ar, no outro bloco, perguntando, foram muitos anos do espetáculo Vozes da Primavera, foi um grande sucesso, algumas pessoas comentam que é a Broadway de Florianópolis, pela magnitude, pelo charme, pelas roupas, pelo público, todo mundo esperava aqueles shows e começou, na verdade, com um pedido para que você organizasse um espetáculo para ajudar o hospital onde houve um incêndio, foi isso? Foi na época do incêndio do Hospital de Caridade e dois amigos meus foram lá em casa pedindo se eu não podia fazer um espetáculo em benefício. E eu tinha a escola, Estúdio Vozes, já muitos alunos. Eu disse, olha, é interessante, eu acho que sim. Nós já estávamos preparando alguns trechos da Viúva Alegre. Daí, aquilo foi tomando vulto, né? Foi aumentando, e fizemos vários trechos da Viúva Alegre que dava sentido à história da viúva. Então começou assim, roupa, o Gessoni fez a minha roupa. Os fracos, smoking, enfim, eu consegui na vizinhança muitos e muitos. O Desk entrou com coral, o maestro Carlos Bezin, a orquestra era o maestro Carlos Alberto Vieira. E no coro, eu acho que eram 40, 50 pessoas, e cada uma vendo a sua roupa ou pedindo emprestado. Foi uma coisa tão excepcional, tão bonita, né? E na noite do Clube 12, foi um 12 repleto. Esse era o primeiro ano, que tinha a finalidade de ajudar o hospital. E todos, tem que continuar, mas eu jamais pensei. E teve o nome Vozes da Primavera. Por quê? A gente fez na primavera e as meninas cantavam, os sopranos, uma seleção de valsas de Strauss. Cantava Danúbio Azul, cantava Vozes da Primavera e muitos outros. E o nome coincidiu, Vozes da Primavera. Quem deu o nome foi o jornalista Mauro Júlio Amorim.
Eu acho que é muito interessante a gente dar um nome para as pessoas, né? O Aldo Duarte fez vários arranjos. Foi muito lindo. E nos anos seguintes continuou, passou para o teatro, tinha um público que já esperava acontecer aquele ano, e durou 10 anos, né? E por que que acabou? É a história, né? Foi crescendo, foi crescendo. Fizemos maravilhosos, maravilhosos mesmo, porque sempre o objetivo era dar espaço para os alunos. Nunca foi assim um show de profissionais, não era o nosso objetivo. Então fizemos. A Noviça Rebelde foi maravilhoso, foi um espetáculo. Depois, a Noviça Rebelde, da Noviça, nós tivemos My Fair Lady. A história da moça que ficava ali na frente do teatro vendendo flores, né? E toda assim, bem grossa, assim, falando errado, tudo errado. E o mocinho da história resolve fazer uma aposta que ia transformá-la numa dama. E fui eu que comecei bem caipirona e me transformei numa dama. Foi muito bom, muito lindo. O Gessoni fez o guarda-roupa todo, maravilhoso. Nessa época, minha mãe também ajudava muito nas roupas. Então é assim, olha, Sérgio Lima fazia os cenários, outra pessoa fazia as roupas, o Beirão fazia as roupas. Era um entrosamento, todos os domingos ensaiando. Foram 11 anos. E tu perguntasse por que que acabou? Acabou por falta de dinheiro, né? Porque no último ano era uma despesa de 250 mil reais. Aí todo mundo, tens que conseguir, tens que conseguir, tens que conseguir, tens que conseguir. Aí eu comecei a ficar muito aflita com tudo isso, porque a responsabilidade recaía em cima de mim, né? Eu disse, sabe uma coisa? Chega. Porque eu sei, é só para as pessoas saberem, bilheteria não paga show. Sim. Bilheteria é uma ilusão do artista que bilheteria pague show. Embora o teatro tivesse sempre cheio, né? Nesses Mas eventos. não paga. Porque tem a meia entrada e sempre foi em benefício, né? Nunca foi para nós. Sempre foi beneficente. Nunca foi para nós o dinheiro. Porque esse era o meu objetivo. Sempre dar para uma entidade. Aí eu comecei a ficar muito esgotada realmente, né? E todo mundo querendo participar, No fim era assim, 60 cantores, 20 ou 30 crianças, porque inventava tudo. Orquestra, cenários, músicas. Não. Foi exatamente por isso. O Ruth realmente conseguiu dinheiro, conseguiu patrocínio. Né, com tanta dificuldade. Você já era empreendedora e sabia disso ou não sabia? Que tinha esse poder de agregar, organizar, né? Conversar com as pessoas para eventos. Eu nunca tive muita noção disso, como é que pode dizer? Mas as coisas aconteciam? É verdade. Eu fazia e achava que era natural isso. E acho até hoje. Acha que as pessoas devem fazer alguma coisa para ajudar os outros sempre? Não, assim, o que eu fazia de mobilizar pessoal, etc., eu convidava, quer participar? Ai, quero. Claro que nós tínhamos que pagar os músicos, os arranjos, as roupas, os cenários, e aí... Sim, E o que é mais sensacional é que todas as tuas iniciativas sempre teve muita ajuda. Né? Quando você foi para hospitais também, para cantar, para ajudar os doentes, sempre fez trabalhos que teve uma receptividade, mas também teve apoio de amigos, não é? Esse trabalho foi gratificante também? Esse dos hospitais? Dos hospitais, de cantar para eles? Isso, nós temos um grupo de 10 cantores que, mas por causa do livro, o ano passado, eu realmente não fiz muito, não. Mas a gente vai nos hospitais, às vezes quando as pessoas estão fazendo químio, a gente visita, a pessoa está muito sensível e canta aquela, né? Eu vou lembrar uma música que a gente canta que eles adoram, porque
Até o beijinho doce é bem recebido. Que beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Não é Todo mundo bonitinho? gosta dessa música aí, Não é bonitinho? é uma delícia. Mas as pessoas que quando estão doentes ficam muito sensíveis e gostam dessa coisa assim que puxa, né? E é uma visita diferente, né? Mas hoje em dia tem muitas pessoas se dedicando a isso. Eu acho que é fantástico. Tem que ter um grande desprendimento para cantar em asilos, para cantar nos hospitais, porque são às vezes situações muito tristes que a gente tem que, sinceramente, enfrentar. A música que eu queria dizer era assim: vê, estão voltando as flores, vê, nessa manhã tão linda, vê, como é bonita a vida, vê, a esperança ainda. É lindo. Muito isso. lindo. É, né? É lindo. Eu também acho. A É uma Ruth gosta música de- que a gente tem que sempre ter esperança. É verdade. Ruth gosta de samba? Gosto. Gosto, sempre gostei. Foi convidada para esse destaque na Protegidos, estava lá, ó, em cima de um carro em 2004. Aquilo foi gratificante, assim como todas as premiações que você recebeu? Porque, na realidade, foi um envolvimento por causa do Voz da Primavera também, né? Eu, quando era jovem, eu entrei no eu entrei no concurso de samba e ganhei com meu primo, lá no cassino, lá perto do Rio Grande de Pelotas. E ganhamos dinheiro para fazer uma viagem para Santa Catarina, que era o que a gente queria, visitar meu namorado na época, né? Então, essa história de samba já vem comigo, né? Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça. Então, Tu queres saber a minha emoção? qual é a emoção? Foi muito boa. Eu ensaiei muito com a bateria, muito. Eu ia todas as noites que tinha ensaio da bateria, eu ia. Jura? É? Claro. Não, eu tive muito envolvimento com a escola, com a Protegidos. Muito. Que Adorava. maravilha, né? Que maravilha que foi, então. Não. No momento que tu aceita ser samba-enredo de uma escola, eu me dediquei. Eu fazia festa no sítio, essa coisa. Tá. Ô, Ruth, 50 anos de carreira. Na verdade, eu até acho que foi um pouquinho mais, mas você pontuou uma data para que fosse 50. O que é 50 de carteira assinada? E em Florianópolis. É em Florianópolis. Desde 1969, chegou em Florianópolis. 69. 69, Isso. Então, realmente, essa marca de 50 anos é em Florianópolis, porque em Pelotas eu comecei a trabalhar em Pelotas com 18 anos. E a vontade, então, de ter a sua vida, a sua biografia ali, um livro, para que as pessoas pudessem conhecer a tua história. Como foi esse trabalho? Como é que foi essa iniciativa? Eu mesmo assim fico pensando, surgiu de repente, como acontece sempre na minha vida, as coisas acontecem de repente. E eu disse, olha, eu acho que eu vou escrever alguma coisa, porque finalmente, assim, os meus netos não conhecem a minha vida, né? Os meus netos. Aí eu disse, então, eu telefonei para o Sérgio da Costa Ramos, e eu disse, olha, Sérgio, estou com vontade, etc e tal. Ele disse, Ana Lavrati. Aí começou tudo. Falando na jornalista, na escritora Ana Lavrati, ela tem aqui uma matéria que a gente vai mostrar agora. É a Ana falando da emoção de te conhecer e de escrever o livro. Vamos lá ver. Quando a Ruth me telefonou, convidando para eu contar a história dela, já tinha sido um processo de amadurecimento, né? Ela
queria realmente que os filhos soubessem, que os netos soubessem, que os alunos soubessem como que essa história aconteceu. Ela estava decidida a escrever um livro, a gente só não tinha a menor ideia do formato. E em 2019, quando lançamos o livro, foi o marco de 50 anos de carteira assinada como professora de música aqui em Florianópolis. Então imaginem 50 anos, quantos alunos passaram pela mão dela, quantos alunos foram esculpidos pela Ruth Gebler, e alguns que eu cheguei a entrevistar são hoje profissionais da música, são hoje professores concursados de música. Por quê? Porque se inspiraram nesse convívio e nessa paixão da Ruth pela música. A Ruth já tinha sido enredo de escola de samba. A Protegidos da Princesa contou a história da Ruth Gebler em Santa Catarina no seu enredo, com um samba enredo especialmente sobre isso. E ela tem uma história que de fato merece ser contada. Muitas vezes as pessoas não são motivadas a serem artistas, as pessoas sugerem que tenham, as famílias sugerem que tenham profissões mais estáveis, alguma coisa mais previsível. Pelo menos um tempo atrás isso era bem forte. E a Ruth teve a coragem de ser uma artista, de apostar no que ela acreditava, no talento e na permanente capacitação, porque não basta ter o dom, tem que se capacitar permanentemente. E nesse processo a Ruth se revelou uma empreendedora da arte. Porque não basta ter o talento, não basta saber cantar, não basta saber a letra da música, é preciso viabilizar os projetos. Ruth Ferreira Gebler, a tua vida em tom maior fez com que a admiração que eu nutria por ti se transformasse nesse grande amor que eu tenho por ti. Que maravilha! Ó, a Ana falou tão bem de ti, dessa emoção de te conhecer, de escrever esse livro, de conhecer a tua história. E como foi conhecer a Ana para ti? A Ana já tinha... Nós tínhamos tido um contato anterior, porque ela tinha ido lá na minha casa fazer umas aulas para fala, ela estava trabalhando na televisão. Sim. Então a gente já se conhecia um pouco, né? Mas com a referência do Sérgio, a gente ficou íntima, amiga. Uma amizade assim muito linda. A Ana me ajuda muito. Até hoje eu digo para ela: ai, Ana, como tu me ajudas? Que maravilha. É verdade. E todo esse resgate que mexe muito com sentimentos, né? O de fotografia, lembrar da infância. E tem alguém ali para entender a tua história, para ouvir. Imagino tanta gente te acompanhou, né? Quando você fala que os netos conhecem pouco, mas eles conhecem bastante coisa também, que eu imagino que devem ter muito orgulho de ti, assim como teus filhos. Eu acredito. O dia que eu disse para o meu neto mais velho, olha, a avó está escrevendo assim, porque eu estava escrevendo e dando para a Ana transformar, né? E ele disse: ai, que bom, vó, assim eu vou poder contar para os meus filhos. Eu disse: opa! Então o objetivo está atingido. Atingido, né? Só essa frase já foi uma maravilha, né? Que esse é o propósito, as pessoas conhecerem a tua bela história dessa mulher tão simpática que passa muito otimismo para as pessoas. Eu acho que, com certeza, eu aprendi que quem canta seus males espanta. É isso aí. Obrigada, Ruth. Obrigada também, querida. Foi ótima essa conversa. Obrigada.